E aí galera, beleza? Professor Robson aqui. Agora vamos de aulas remotas, né? Agora a gente vai relembrar um pouco do que a gente estudou anteriormente em sala de aula. Basicamente a gente falou sobre cinemática, né? Cinemática é o estudo dos movimentos. Esse prefixo cine, vocês vão ver muito, tem a ver com movimento. Tudo que tem movimento pode ser calculado. Na cinemática, a gente viu até agora o estudo do movimento uniforme, o estudo do movimento variado e o estudo do movimento de queda livre, né? Movimento vertical. No movimento uniforme é aquilo que não muda, que permanece constante. E quando algo tem movimento, nós dizemos que ele tem velocidade. Porém, nem tudo que tem movimento tem velocidade, ou nem tudo que está parado realmente está parado. É um conceito básico inicial da cinemática que fala sobre o referencial teórico, né? Ou como às vezes a gente fala, ponto de referência. Por exemplo, agora sentado aqui na cadeira com vocês aí, vocês estão parados, certo? Porém, depende do referencial. Se for alguém que está lá fora do planeta Terra, vai ver o planeta se movimentando. Se o planeta está se movimentando, consequentemente, todas as coisas que estão inseridas dentro desse planeta estão se movimentando. Então, esse é o referencial teórico. Para a gente saber se algo está em movimento ou não, a gente precisa ter uma outra relação, que é uma relação muito importante, que é a relação de espaço. Se a gente observa algo ou alguém está se distanciando da gente, a gente pode dizer que essa pessoa ou esta coisa está em movimento. Por quê? Porque o espaço está mudando em relação às pessoas ou às coisas em referência. Por exemplo, se eu tiver dois carros exatamente um do lado do outro, ambos com a mesma velocidade, o que acontece? Se eles permanecerem exatamente com 100 km por hora a todo momento, eles vão ficar sempre lado a lado. Então, é basicamente se eu olhar aqui para o lado, dirigindo, aquela pessoa, aquele carro continua do meu lado. Ou seja, é como se não tivesse existindo movimento entre os dois. Né? Esse é o conceito básico da cinemática. Aí, como eu falei, espaço, e outra coisa que é importante em relação ao movimento é o tempo. São as duas grandezas que mais influenciam nos movimentos, né? É o espaço e o tempo. E através do espaço e do tempo, né, Aristóteles, há 500 anos antes de Cristo, já determinou a formulazinha da velocidade média, né? É o espaço dividido pelo tempo. Basicamente, esta é a única fórmula que a gente vai utilizar no movimento uniforme, né? Vamos aqui para o papel para a gente dar uma olhadinha, revisar o movimento uniforme. Vamos lá. Movimento uniforme. Como eu falei, primeiro conceito que a gente vai ter de movimento uniforme, conceito aristotélico de velocidade média. Pronto. Média. É igual a média da tua nota bimestral. Você pega o trabalho, parcial, bimestral, soma e divide por tanto. Então isso aqui é uma média de uma viagem que tu vai fazer, que vai ter um espaço
e essa viagem que tu vai fazer vai demorar um determinado tempo, certo? Esse ΔS, essa variação do espaço, delta na física a gente vai ver demais, significa variação. Esse ΔS vai ser, sempre essa variação vai significar isso, que vai ser sempre o final menos o inicial, certo? E o ΔT, que é a variação do tempo, vai ser o tempo final menos o tempo inicial. Pronto. Sempre vai ser assim. Só que a anotação que vai aparecer nos livros não vai ser essa aqui, certo? Vai ser S final, o S. E o S inicial, você usa bolinha ou um zero, como queira. E o tempo final, T. E o tempo inicial, T0. Certo? Portanto, velocidade média é o ΔS sobre ΔT. Quem é ΔS, ΔT? Espaço final menos espaço inicial, tempo final menos tempo inicial. Espaço e tempo. O tempo pode ser dado em minutos, horas, segundo, milésimos de segundo. Espaço tem centímetro, tem quilômetro, tem metro. E aí, qual que eu devo utilizar? Bem, existe uma coisa que se chama SI. Sistema Internacional de Medidas. Sistema Internacional de Medidas. Isso aqui me diz qual medida eu devo utilizar. Como eu falei, existem vários de espaço. Por exemplo, aqui no Brasil nós utilizamos metros. Nos Estados Unidos eles usam pés. Aqui a gente tem quilômetros. Lá eles têm léguas. Temperatura aqui, quando a gente vai medir se a gente está com febre ou não, a gente mede em graus Celsius. Lá nos Estados Unidos eles medem em graus Fahrenheit. São medidas que não coincidem, são totalmente diferentes uma da outra. E aí, um cientista brasileiro e um cientista americano vai fazer um trabalho. Como é que pode funcionar para os dois lugares ao mesmo tempo? Sistema Internacional de Medidas. A gente sempre vai adotar um padrão, certo? E para a velocidade, o padrão é metros, o espaço e o tempo, segundos. Certo? Você vai calcular a velocidade média de um movimento. Vai ser sempre metros por segundo, professor? Não. Pode estar em qualquer sistema. Porém, a velocidade média é um caso especial. Pode não ser quilômetros, né? Além de metros por segundo. Essas são as duas unidades de medidas para a velocidade média. Assim como a gente pode transformar qualquer unidade de medida, por exemplo, 1 metro tem 100 centímetros, 1 minuto tem 60 segundos. Isso serve para a gente fazer transformações. Nessas duas unidades de medida de velocidade, a gente também pode fazer transformações diretas. Por exemplo, se eu tenho uma unidade de medida quilômetros por hora e quero transformar para metros por segundo, basta efetuar a divisão por 3,6. E se eu quiser transformar de metros por segundo para quilômetros por hora, multiplicar por 3,6.
De onde é que sai isso aqui, professor? Bem, quilômetro tem 1000 metros. 1 quilômetro tem 1000 metros. E 1 hora tem 3600 segundos. Então a relação sai justamente daqui. Por exemplo, se eu fizer 3600 dividido por 1000, dá exatamente 3,6. Essa é a minha proporção de multiplicação, de divisão, para eu fazer a transformação aqui. Ok? E aí agora a gente vai ter o próximo passo do movimento uniforme, mas que basicamente é a consequência da fórmula da velocidade média, que nós chamamos de função horária do espaço. Função, o que é uma função? Função é tudo aquilo que depende de outros fatores. Por exemplo, se você quer sair da sua casa, certo? Aqui é a sua casa e você quer ir para a escola. Para você sair da sua casa para a escola, a distância é sempre a mesma, se você faz sempre o mesmo caminho. Ah, hoje está atrasado para chegar na escola, o que você faz? Vai correndo, vai bem rápido. Né? Quanto mais rápido você for, menos tempo você vai demorar para chegar na escola. Ah, não, hoje eu tô de boa, tá? Tô num tempo tranquilo hoje. Aí tu vai bem devagarzinho, porque tu tem muito tempo. Essa condição é a condição de proporção que a gente tem aqui, ó, na velocidade média. Velocidade é o espaço dividido pelo tempo. Por exemplo, o espaço é sempre o mesmo, né? Para percorrer da tua casa para a escola. Se tu vai muito rápido, é uma velocidade alta, significa que você vai chegar lá em pouco tempo. Ah, não, vou bem devagarzinho, velocidade bem pouquinha, ou seja, vai demorar mais para chegar, certo? Voltando aqui para a função horária do espaço, vou utilizar essa fórmula aqui, ó. Ah, só tu não colocou um mzinho. O m é para indicar a velocidade média. Não faz diferença tu colocar ou não. Velocidade média, data S ou data T. Onde essa velocidade é o espaço final menos o espaço inicial, dividido pelo tempo final menos o tempo inicial. Espaço inicial é onde você inicia o seu percurso. Por exemplo, a sua casa. O espaço inicial e o espaço final da escola. Certo? Então, quando se trata de movimento, sempre vai ter um espaço inicial e sempre vai ter um espaço final. De onde você sai e onde você chega. E para você percorrer esse caminho todinho aqui, você leva um determinado tempo. É o tempo que você vai chegar lá, no fim. Já o tempo inicial, ele é igual a zero. Por quê? Bem, quando você começa uma partida de futebol, tá lá 0,0.00. Quando você vai marcar um percurso de natação ou um percurso de atletismo, o tempo é sempre igual a zero inicialmente. Quando a gente começa a contar, vai valendo, 1, 2, 3, ou seja, começou sempre do zero. Então, geralmente, o tempo inicial é igual a zero.
Eu digo geralmente porque nem sempre. Por exemplo, a gente pode ter que você, às 10 horas da manhã, você partiu do quilômetro 120 da BR-116. E às 14 horas, você chegou no quilômetro 360 da mesma BR-116. Então, no início, eu tenho um tempo inicial. E no final, eu tenho um tempo final. Para esse caso aqui, minha velocidade média, espaço final mais inicial, tempo final mais tempo inicial, minha velocidade média vai ser final 360, inicial 120, dividido pelo tempo final 14, menos tempo inicial 10. Velocidade média 360 menos 120, 240. 14 menos 10, 4. 240 dividido por 4. Tá? 60, né? 60. E fica assim, 60 livre? Não. Tudo tem que ter unidade de medida, certo? Todas as grandezas existem unidades de medida. Na velocidade, quilômetros por hora ou metros por segundo. Qual dos dois eu vou utilizar? Depende da questão. Quilômetro 120, quilômetro 360. Espaço é dado em quilômetros. 10 horas, 14 horas. Tempo é dado em horas. Ou seja, essa velocidade aqui vai ser 60 quilômetros por hora. Velocidade média no percurso na BR-116. Beleza? Voltando aqui para a função horária do espaço. Bem, se isso aqui é igual a zero, a gente fica com V igual a S menos S0 dividido por T. Aqui nós temos uma fração que nós podemos transformar numa fração, né? Quando a gente tem um número inteiro, a gente pode colocar 1 embaixo. Divisão por 1 não muda nada. Agora o que eu vou fazer? Proporção. Multiplicar em x. S menos S0, a gente não pode fazer essa conta, que são incógnitas, todas diferentes, né? S menos S0 vezes 1, qualquer coisa vezes 1, qualquer coisa. S menos S0. Igual ao outro produto. Multiplicação V vezes T. V vezes T é V vezes T. VT. Quero encontrar a função horária do espaço. Quer dizer, esse espaço aqui, ó, que eu percorri para chegar, por exemplo, na escola, dependeu do quê? Dependeu de onde eu saí, ou seja, depende da minha velocidade inicial. Depende da velocidade que eu fui para a escola. E dependendo da velocidade que eu fui para a escola, ela vai ter um tempo que pode ser menor, pode ser maior. É isso. Então esse espaço aqui, ó, o que eu vou fazer? Eu vou isolar ele. Esse cara aqui que está negativo, esse S0, eu vou passar ele lá para o outro lado. Da equação aí vai ficar, ó, positivo. E esse VT aqui, ó, não aparece nenhum sinal, então significa que o sinal é positivo. Pronto. Conhecido como a fórmula do sorvete. Forma da função horária do espaço no movimento
uniforme, certo? Legal, né? E outro conceito que a gente vai ter aqui no movimento uniforme é o conceito de movimento. Por exemplo, tem aqui uma reta espacial, né? Que começa com 0 metro, que vai para 5 metros, 10 metros, 15 metros, e assim sucessivamente. Aqui embaixo também as mesmas medidas. Se eu, por exemplo, tenho um corpo partindo dos 5 metros e aumentando seu espaço, indo para 10 metros, indo para 15 metros, por exemplo. O que aconteceu? O espaço está aumentando com o passar do tempo. Quando a gente calcula esse tipo de percurso, a velocidade dá positiva. Por exemplo, o exemplo aqui que eu falei da BR, ó, saiu de 120 e foi para 360. Aumentou, né? E o resultado, como foi que deu? Uma velocidade positiva. Então, sempre que o espaço estiver aumentando, a velocidade vai dar positiva. Ou seja, maior do que zero. Vai dar positivo. Quando o espaço está aumentando, nós chamamos esse movimento de movimento progressivo. Que está aumentando, está progredindo. Já se eu tivesse ao contrário, um corpo partindo do ponto 15 metros e ele regressasse, voltasse até os 5 metros, o que eu ia ter? Uma diminuição no espaço. Quando isso acontece, quando você parte de um espaço maior para um espaço menor, o seu resultado vai dar uma velocidade negativa. Não existe na prática velocidade negativa. Ah, professor, velocidade negativa é a ré? Não. Isso é apenas orientação. O que a gente pode ver? Que esse corpo está indo para a direita. Então, é adotado um sinal positivo. Esse outro corpo está indo para a esquerda. Então, é adotado um sinal negativo. Isso é a mesma coisa que eu falei lá no início sobre sistema de referência. A referência é quando o espaço está aumentando, a velocidade é positiva. Quando o espaço está diminuindo, a velocidade é negativa. E aí nós temos um movimento que se chama movimento retrógrado. Entendido? Esse tipo de conceito aqui serve para aplicação dessa forma, certo? Que aí você pode ver que é S igual a S0 mais VT. Porém, vou adicionar um sinalzinho negativo aqui embaixo. Ó. Por que, professor? Na fórmula não tem um sinal negativo? Porque a velocidade pode ser positiva ou negativa. Quando nós formos ver exemplos em que dois corpos vão se encontrar, a gente precisa adotar essa referência. Quando um estiver aumentando, use velocidade positiva. Quando estiver diminuindo o espaço, o outro, nós vamos ter que usar a velocidade negativa, ok?